Jair Bolsonaro e Lula, que deixam propostas de lado e trocam acusações aí no último debate antes do segundo turno. As informações com Rodrigo Viga. Como já era de se esperar, o último debate antes da eleição deste domingo foi marcado por ataques, trocas de farpas e temperatura altíssima nesta sexta-feira. Lula e Bolsonaro tiveram a chance final de convencer indecisos e buscar novos votos. No primeiro turno, mais de 30 milhões de brasileiros não compareceram às urnas. Eles deram suas cartadas finais nesse debate. Bolsonaro teve mais uma vez o apoio do ex-ministro e senador eleito Sérgio Moro. Mas dessa vez o vereador Carlos Bolsonaro não esteve ao lado do pai. Lula contou com a ajuda da ex-ministra Marina Silva e da senadora Simone Tebet. A aguardada presença do deputado André Janones não aconteceu. Logo no primeiro bloco, após muito disse-me-disse nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que, se for reeleito, o salário mínimo vai subir para R$ 1.400 em 2023. Esse valor ainda não consta na peça orçamentária do ano que vem, que prevê um mínimo de R$ 1.302. Este ano, o salário mínimo está em R$ 1.212. Mas ao longo dos últimos dias, Luiz Inácio, o seu partido foi com toda a vontade na televisão e nas inserções de rádio dizer que eu não ia reajustar o mínimo, que eu não ia reajustar as aposentadorias e também que eu ia acabar com o 13º, com as férias e com as horas extras. Tu confirma isso? Fim do 13º, fim das horas extras e também das férias? Lula retrucou e questionou Bolsonaro porque, ao longo do atual governo, não deu aumentos reais no salário mínimo. Disse que, na sua época, elevou o piso salarial em mais de 70%. A verdade nua e crua é que o salário mínimo dele hoje é menor do que quando ele entrou. A verdade é que durante o meu governo eu aumentei o salário mínimo em 74% e ele não aumentou o salário mínimo. Ele apenas concedeu a inflação e alguns anos menos do que a inflação. E agora é muito fácil chegar perto das eleições e prometer. Eu quero que o candidato diga claramente por que durante 4 anos o senhor não aumentou o salário mínimo. Ainda no campo econômico, o ex-presidente prometeu isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 ao mês. A partir daí, o clima do debate só fez esquentar. Bolsonaro chamou inúmeras vezes Lula de ladrão e corrupto, enquanto que o ex-presidente acusou o atual mandatário de ser mentiroso. Eu estou dizendo que mentiroso é o presidente Bolsonaro, que mentiu 6.498 vezes durante o seu mandato e que só nos programas de televisão nós conseguimos 60 direitos de resposta das mentiras que ele conta. É isso. O TSE toma conta de tudo. Agora, quando chega numa hora de me atender, por inserções que teu partido, em parte, roubou, porque você quer roubar a nossa democracia através dessas mentiras, através dessas inserções. O TSE, inclusive, vai investigar a mim e ao partido. Ou seja, essas 6.000 e poucas mentiras tá na tua cabeça. Você não conta nenhuma aqui. Você não conta nenhuma mentira aqui. Tá na tua cabeça. Lula, para de mentir, Lula. Para de mentir. Tá ficando feio. Enquanto que Bolsonaro destacava a importância do Auxílio Brasil, Lula lembrou do Bolsa Família e programas de assistência social. Eu passei o Auxílio Brasil, no teu tempo, né, acabou com 13 milhões de pessoas. Nós temos 20 milhões hoje, porque não tem mais fila. Se paga no mínimo R$600 por mês. No teu tempo, era 190 em média. Segundo o IPEA aqui, se tem gente passando fome? Tem, a dúvida que tem. Não nesse número que você está chutando aí. Você gosta de chutar números. Tu lembra quando falou lá fora, né, com o Jaime Lerner do teu lado, né? No Brasil tem 30 milhões de crianças abandonadas na rua. Você é especialista em mentir e em chutar números. Apesar dos R$600, tem 33 milhões de pessoas passando fome. E a Folha de São Paulo hoje publica que tem mais 24 milhões que não tem comida suficiente em casa. Se não tem outro assunto, vamos mudar de assunto. Os ataques mútuos continuaram no segundo e no terceiro blocos, quando o tema pandemia entrou na pauta. Lula acusou Bolsonaro
de demorar no combate à Covid-19 e na compra da vacina. Já Bolsonaro destacou que vacinou milhões de brasileiros contra a doença e disse que Lula deveria agradecê-lo por isso. Ele sabe que um dia vai bater na consciência dele a responsabilidade pela morte de pelo menos metade das pessoas que morreram se tivesse agido corretamente. E ele, humano como é que é, não foi no hospital, não foi visitar uma pessoa que perdeu um parente e não teve um gesto a não ser desacreditar. Agora, no final, tentou mostrar que é bonzinho, foi no túmulo da rainha da Inglaterra, quando aqui tinha 680 mil pessoas esperando um gesto de humanismo que ele não teve. Lula, saúde não se faz com estádio de futebol. Foi uma roubalheira sem tamanho que você patrocinou no passado. O teu governo, Lula, fechou 40 mil leitos de hospitais, metade de pediatria. Então, se for discutir números aqui, não vai dar para chegar num bom termo comigo. Uma diferença enorme entre nós dois. O seu Ministério da Saúde, os seus ministros foram envolvidos em corrupção, Lula. Diferentemente dos meus. A polêmica em torno da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson também esteve presente no último debate antes da eleição. Mais uma vez, Bolsonaro negou ser amigo do ex-presidente nacional do PTB. Disse que Roberto Jefferson agiu como criminoso ao atirar em policiais federais. O presidente chamou Roberto Jefferson de amigo de Lula no escândalo do Mensalão. Roberto Jefferson, teu amigo, Lula, ele pegava a grana de você para comprar votos de deputado dentro da Câmara. Eu estava lá, eu vi a CPI. E o Roberto Jefferson foi, então, o delator. Contou tudo. Malas de dinheiro que você providenciava, assaltar aí Caixa Econômica, Banco do Brasil, estatais, para comprar apoio parlamentar. Então, o Roberto Jefferson explodiu o seu governo. O Mensalão, atrás disso veio o Petrolão, veio tudo. Mais de 100 pessoas presas. Lula rebateu o presidente ao dizer que a relação entre Bolsonaro e Roberto Jefferson sempre foi muito próxima. Chegou a chamar o ex-deputado federal de pistoleiro do atual presidente. Então, logo houve um episódio lá em Levi Gasparian que o Roberto Jefferson fosse preso imediatamente. E o tratamento dispensado para ele é de bandido. Afinal de contas, quem atira em policial é bandido. É assim que eu trato pessoas que atiram em policiais, Lula. Agora, você não respondeu, 2006, foram 59 policiais civis, militares e agentes penitenciários mortos aqui em São Paulo. Mortos em São Paulo, que você não teve coragem de transferir o Marcola para um presídio de segurança máxima. Eu fiz depois, juntamente com o Moro, que era o nosso ministro da Justiça, transferindo o Marcola e caiu assustadoramente os homicídios no Brasil, em especial em São Paulo. Por que você não transferiu o Marcola? Covardia ou parceria? Você sabe que você teve um tique assim, alguém te orientou. Se afasta do Roberto Jefferson, porque você mandou até seu ministro ir lá. Você mandou a Polícia Federal ir negociar, porque se fosse um negro de uma favela, você tinha mandado matar. Agora, como foi o seu amigo Roberto Jefferson, você então fez questão de ficar nervoso e dizer ele é bandido. Mas você sabia que ele era porque ele era seu amigo. Você chegou a dizer, eu não tenho foto com ele. Aí a imprensa escancarou sua foto com o Roberto Jefferson. Após o debate, violência e segurança pública foram os temas que dominaram as entrevistas coletivas. O vice na chapa de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin, chegou a dizer que o presidente Jair Bolsonaro hesitou em um e-mail enviado ao ex-ministro Sérgio Moro na hora da transferência do traficante Marcola. A transferência foi pedida antes do Bolsonaro assumir pelo Ministério Público de São Paulo e foi autorizada no começo de 2019 por ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não foi o Bolsonaro que pediu, foi o MP, quem autorizou foi o Judiciário e o Bolsonaro, diz o Moro, tentou impedir a transferência do Marcola. Essa é a realidade. Moro e Bolsonaro rebateram as declarações de Geraldo Alckmin. Disseram que Lula e PT
são coniventes com o PCC e com o traficante Marcola. Algo que deveria ter sido feito em 2006, pelo governo Alckmin e pelo governo Lula, depois dos atentados terroristas que o PCC perpetrou em São Paulo e que vitimaram no mínimo 59 policiais. E se acovardaram. A grande verdade é essa. Cederam aos atos terroristas do PCC. Em 2016, 59 policiais civis e militares e agentes penitenciários foram executados. A gente não podia falar, vamos lá, é agora, vai. Tivemos que pensar, organizar. Tive reunido com o governador Dória naquela época no hospital. Estava também o secretário de Segurança, o general Campos. Foi muito bem planejado por todos nós. E foi feita a transferência, que foi um sucesso. Não tivemos nada de anormal nessa transferência. O de normal que aconteceu, que a gente esperava, que começou uma redução da criminalidade, em especial no estado de São Paulo. Nós atendemos ao povo de São Paulo. O ex-presidente Lula deve voltar para São Paulo neste sábado. Ele vai votar no estado neste domingo. Já Bolsonaro tem compromissos em Minas Gerais e depois regressa ao Rio de Janeiro para, na manhã de domingo, votar em uma escola pública na zona oeste da capital. Do Rio, Rodrigo Viega. Hora certa na PAN, 12h26 agora. Vamos chamar o Miguel Daúde para entender aí a sua avaliação sobre esse debate de ontem, o último debate antes do segundo turno. Foi um debate em que um desqualificou o outro o tempo todo, né, Daúde, e que provavelmente confunde ainda mais o eleitor que está indeciso, né? Poucas propostas para o futuro, na medida em que os candidatos tinham que atacar e se defender o tempo todo. Como você avaliou esse debate de ontem entre Lula e Bolsonaro? Bom, Cláudia, exatamente. O debate, ele não trouxe propostas, eventualmente alguma coisa se falava, mas, na realidade, foram agressões de ambas as partes, né? Eu gostaria, Cláudia, de fazer uma observação, porque a gente hoje lê na imprensa que o fulano venceu, o Beltrano não, o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu queria aqui chamar a atenção. O debate, quem venceu ou não, depende muito do eleitor, né? Você tem ali 6 milhões, né, de aparelhos de televisão ligados, assistindo o debate. Nem todas as pessoas que estão assistindo pensam como os analistas, né? Eu posso pensar de um jeito, o outro pensa de outro jeito, então é difícil você fazer um comentário ou fazer uma análise, melhor dizendo, de quem venceu o debate e de quem não venceu o debate. É evidente que os bolsonaristas estão dizendo que o Bolsonaro venceu e outros que o Lula venceu. Mas eu li um artigo de um colunista aqui da Jovem Pan, o Reinaldo Polito, que é genial esse artigo. Ele começa o artigo dizendo o que cada analista falou, né? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, aí com a experiência que ele tem de um grande comunicador, um dos mais renomados do Brasil, ele diz assim, olha, dada essa interpretação, que eu também assisti, o debate foi vencido por Jair Bolsonaro, ele cita lá alguns pontos, por 7 a nota, ele dá até uma nota, 7,5, e o Lula 5. Quer dizer, é uma análise feita com base nos comentários que foram proferidos pelos analistas. Então, eu achei genial, por quê? Porque tem razão, é difícil você dizer se o fulano ou o Beltrano venceu. Agora, é claro que houve agressão de ambas as partes, e o eleitor não gosta disso, né? Exatamente no momento em que você está aí há 48 horas para decidir a eleição, então pouca influência teria o debate. Então, portanto, Cláudia, cada um tem a sua opinião, né? Cada um acha que o candidato venceu, mas, no geral, numa análise isenta, né, do Reinaldo Polito, você tem aí uma média maior para Jair Bolsonaro, que eu concordo plenamente com ele, dada a análise que foi feita. E queria aproveitar aqui,
né, nesse momento, pedir para as pessoas irem votar. Tem a dona Lúcia Polito, que é a mãe do Reinaldo, 94 anos, ela vai votar. Então, meus amigos, o importante é ir votar, porque muitas pessoas que ouviram esse debate falam, não, para que eu vou votar se só um fica atacando o outro? Não, vai, reflita, escolha o seu candidato e vote. Faça como a dona Lúcia Polito, que com 94 anos vai votar e quer votar. E lá na casa dela só fica ligado na Jovem Pan. Então tá aí, né, um testemunho, né, do ouvinte da Jovem Pan. Jovem Pan tem tradição e nesse sentido nós apelamos para que as pessoas vá, né, votar, que é muito importante nesse momento em que a situação está polarizada. Cláudia, desculpa, eu falei um pouquinho demais, mas falei com o coração. Exatamente.